Vereadores de São Paulo, sob o comando do PT, aproveitam a calada da noite para aprovar o aumento do IPTU bem acima da inflação. Sob o comando do PSDB, a Assembleia Legislativa antecipa a votação e aprova o reajuste salarial da polícia, rejeitado pela categoria. Uma boa notícia para aposentados que têm benefícios do INSS a receber. Os pagamentos começam a ser feitos nas próximas semanas. Estudo mostra que ainda é alto o índice de agrotóxicos nas verduras e legumes, incluindo produtos proibidos. E você vai ver também a ciência admite o poder da fé na luta contra doenças. Ainda nessa edição, no quadro Pronto Atendimento, você vai tirar dúvidas sobre tempo de contribuição e aposentadoria proporcional. Na hora do esporte, o São Paulo tem novidades no ataque, para o jogo contra o Nacional de Medellín pela Copa Sul-Americana. Olá, uma ótima tarde para você. Boa tarde. Na calada da noite, a Câmara Municipal aprovou por estreita maioria o aumento do IPTU em São Paulo, que vai ficar bem acima da inflação. A gente vai ver daqui a pouco as informações sobre esse aumento do IPTU, que foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo. E agora a gente fala dos serviços. Os preços dos serviços aumentam bem mais do que a inflação e o consumidor já aperta o cinto para evitar contrair dívidas. Monali não sai do salão de beleza, mas na maior parte do tempo ela cuida dos outros. Como cliente, ela não faz tantos tratamentos como gostaria. É a lavagem, mais a escova e daí fica caro. Tá pesando no orçamento? Pesa. Tem vezes que a gente tem que dar uma cortadinha, né? Seu Walter está com a mesma faxineira há 40 anos. Apenas nos últimos 3 anos, a diária saltou de 60 para 100 reais. Muito mais que a inflação oficial. Seu Walter está certo. Um levantamento divulgado neste mês mostra que os preços dos serviços dobraram nos últimos 10 anos. O aumento foi bem maior que o medido pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O salário do empregado doméstico foi o que teve a maior alta, seguido da alimentação fora de casa e de serviços de educação. Não tem como você importar um serviço, então, por conta dessa dificuldade de oferta, ele acaba correndo acima da inflação como um todo. O aumento da renda do brasileiro também colaborou com esse cenário. Cada vez mais pessoas têm acesso ao setor de serviços. Com a procura maior, os preços também sobem, mas isso não significa que o momento seja bom para a abertura de novos negócios. Em termos de você passar a ofertar um novo serviço, né, abrir um novo estabelecimento, é melhor pensar 2 vezes, porque existe um movimento por parte das famílias de tentar conter seus gastos em serviços, porque isso está pressionando muito a renda domiciliar nesse momento. Olha, quem prefere fazer compras em casa com tranquilidade pela internet deve redobrar a atenção na hora dos cliques. Há mais de 300 sites de comércio eletrônico não recomendados, segundo o Procon. Por isso, todo cuidado é pouco quando se fala em segurança online. Televisão e hack. Máquina fotográfica, rádio, fogão, tudo comprado pela internet. Até o cachorro Sushi, Juliana, encontrou em um site. Mas uma consumidora virtual tão experiente também já foi enganada. Eu encontrei um produto que eu queria há muito tempo, que era relacionado a esporte, emagrecer e afins, né, que a mulherada adora. E estava muito barato e pensei, nossa, é a minha chance de ter esse produto. Aí fui lá, comprei, paguei o frete e até hoje não recebi. Era um site de compra fria. Juliana tentou contato com a empresa por meses, nunca teve resposta. E não é a única. O Procon de São Paulo recebe em média 1.000 reclamações por mês de gente que comprou pela rede, pagou e nunca recebeu os produtos. A lista de sites não recomendados tem 321 empresas e não para de crescer. É muito preocupante, porque também cresce o comércio eletrônico, ou seja, mais pessoas estão comprando na internet e a gente tem alertado aí para cuidados nessas compras. Quem teve problemas com compras pela internet pode ter muita dificuldade para receber o dinheiro de volta. Nos sites fraudulentos, informações importantes como o endereço, o telefone, o número do CNPJ da empresa costumam ser falsas. E aí fica difícil saber de quem cobrar o prejuízo. A dica é sempre desconfiar dos preços muito baixos, guardar todos os comprovantes da oferta, da compra e do pagamento e procurar empresas seguras para o barato não sair caro. A multa para aquelas que não entregam as mercadorias vai de R$ 470 a R$ 7 milhões. Mas no mundo virtual,
Até multar as empresas é mais difícil. Nós temos, claro que denunciado muitas vezes essas empresas para órgãos até de polícia, em algumas situações. Então a gente se vale de denúncias para outros órgãos também e esse alerta constante para o consumidor para que ele evite continuar comprando desses sites, que alguns deles ainda continuam no ar, infelizmente. Infelizmente, um outro assunto agora, hein? Foi na calada da noite. A Câmara Municipal aprovou por estreita maioria, mas aprovou o aumento do IPTU em São Paulo, que vai ficar bem acima da inflação para as residências e mais ainda para o comércio. Na sessão antecipada para evitar os protestos previstos para hoje, teve de tudo. Bate-boca, nariz de palhaço e até secretário da prefeitura exonerado às pressas para votar a favor, já que o suplente dele era contra. O resultado da votação mostra como os vereadores estavam divididos, 29 votos a 26. Até mesmo integrantes da base aliada ao PT eram contra o aumento, que vai até 20% para os imóveis residenciais e 35% para o comércio. Também já foram aprovados aumentos para 2015, 2016 e 2017. Houve denúncias de que alguns vereadores só votaram a favor porque receberam vantagens, como a nomeação de apadrinhados para as subprefeituras. As subprefeituras de São Paulo foram, de certa forma, loteadas a partir dos seus chefes de gabinete com vereadores e partidos políticos que apoiam o prefeito Haddad aqui na Câmara. Mas o PT nega. Essa é uma desinformação desnecessária que a oposição utiliza. Para garantir a aprovação, a Prefeitura chegou a exonerar às pressas o secretário Ricardo Teixeira, do Verde e do Meio Ambiente, que reassumiu a cadeira de vereador, porque o suplente, Abu Nani, era contra o aumento. Teixeira foi, votou e venceu. E nos próximos dias, reassume o cargo. Eu sou secretário do Fernando Haddad, não tem como eu votar contra o meu prefeito, vou votar a favor, claro. Antes da votação, teve bate-boca e, no final, alguns vereadores colocaram nariz de palhaço em sinal de protesto. O projeto vai agora à sanção do prefeito Fernando Haddad. Como a gente já disse, né, essa antecipação da votação foi feita porque os vereadores queriam evitar o confronto com grupos que protestam contra o aumento, entre eles o movimento Nossa São Paulo. Mas o pessoal não desistiu não, hein? Continua protestando, como informa o repórter Rodrigo Piscitelli, que está lá na Câmara Municipal. Boa tarde, Rodrigo. Qual é o clima, a situação por aí? Boa tarde, Aldo. Os grupos contrários ao reajuste do IPTU, que foi aprovado na noite de ontem em segunda votação, foram realmente surpreendidos. Tanto é que agora de manhã estava prevista uma audiência pública para discutir justamente este assunto, para preparar a votação que seria na noite desta quarta-feira. Mas o fato da bancada governista, da base aliada, ter feito uma manobra para antecipar a votação não vai diminuir o ânimo dos grupos contrários. Pelo menos é o que garante aqui o diretor do Movimento Defenda São Paulo, Sérgio Reze. Sérgio, vocês foram surpreendidos. E o que pretendem fazer a partir de agora? Fomos surpreendidos e agora nós estamos com os ânimos dobrados para lutar contra esse abuso. Nós vamos à justiça, vamos ingressar com as ações judiciais cabíveis, porque esse imposto ele fere preceitos constitucionais, ele vai acima dos limites da capacidade de suporte do contribuinte e a maneira como isso foi feito, essa manobra, ela revelou um desapego total dos vereadores da base governista em relação a quem eles realmente representam, que é a população da cidade e que na recente pesquisa demonstrou em 90% que não deseja esse aumento. Ao contrário, eles se mostraram subordinados ao poder executivo, eles mostraram que não existe separação de poder no caso deles. E nós vamos mostrar para todos os nossos associados, nós vamos propagar o nome desses vereadores e nós vamos continuar as nossas ações aqui, inclusive um abaixo-assinado que já tem quase 30 mil assinaturas. Além de buscar a justiça do abaixo-assinado, o grupo pretende fazer alguma mobilização de rua ou mesmo aqui na Câmara? Nós pretendemos agora, nós vamos nos encontrar. Ontem estivemos reunidos com a Associação Comercial, ou seja, nós precisamos e pretendemos fazer uma aglutinação das sociedades em São Paulo, da sociedade civil e do comércio, para que a gente lute contra esse abuso. Esse aumento ele é contraditório em relação ao que o próprio governo atual preconiza. Se ele for dado, além do aumento dos preços, né, ele vai gerar com que o pequeno comerciante tenha que sair de onde mora e ele vai fazer com que pessoas que ainda conseguem morar mais próximas ao centro e que têm menor renda sejam paulatinamente obrigadas a deixar suas casas.
Obrigado, Sérgio. O projeto aprovado ontem vai para a sanção do prefeito Fernando Haddad, mas como veio do próprio executivo, é provável, quase certo que o prefeito vai sancionar o aumento do IPTU. Voltamos ao estúdio, Aldo. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Gabriela. E se o PT aproveitou a calada da noite para aprovar o aumento do IPTU, o PSDB também antecipou a votação do projeto para o reajuste salarial para as polícias militar e civil. Como na Câmara Municipal, também estavam previstos protestos para hoje na Assembleia Legislativa. Daí a antecipação. Foram 50 votos a favor e 23 contra. O reajuste será de 7%, mas os policiais reivindicavam 15%. O valor aprovado provocou revolta na categoria, que na primeira tentativa de votação na semana passada foi à Assembleia protestar. Olha, o Ministério Público Estadual e a Controladoria Geral da Prefeitura prenderam 3 auditores da gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab e 1 da atual administração por suspeita de recebimento de propinas. O prejuízo aos cofres públicos chega aos 200 milhões de reais. A repórter Andresa Boni tem mais informações. Boa tarde, Andresa. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Daqui a pouquinho o prefeito da cidade, Fernando Haddad, vai dar uma coletiva para falar sobre esse esquema que ele classificou como um dos maiores escândalos já descobertos na cidade. O esquema funcionava assim. Todo novo empreendimento imobiliário precisa de um documento chamado habite-se para que seja liberado para moradia, para que seja ocupado. Então, esses auditores fiscais emitiam guias em valores menores em troca de propina. Só para se ter uma ideia, um desses auditores emitiu uma guia no valor de R$18 mil e recebeu em troca R$630 mil. Esse rombo, contando todo o tempo em que esse esquema funcionou, pode chegar a R$500 milhões. Hoje à tarde, o Ministério Público também vai conceder uma entrevista coletiva aos jornalistas para detalhar todo esse esquema. E os 4 presos vão responder por crimes de corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Aldo? Obrigado, Andresa. Você vê aí o tamanho do prejuízo, né? Entre 200 e 500 milhões de reais. Olha, alunos, professores e funcionários da USP em Hermelino Matarazzo, campus leste da Universidade de São Paulo, retomaram as atividades nesta quarta-feira, após 50 dias de greve. Desde setembro, eles protestavam contra a falta de providências em relação à contaminação do solo do campus. No terreno cedido pelo governo do estado já funcionou um aterro e, com o passar do tempo, o material ali depositado começou a se decompor e emitir gás metano, que é tóxico e pode até ser explosivo. E representantes da universidade disseram que só encontraram uma bolha de gás em um prédio provisório e que outros pontos onde o gás está presente não representam perigo. A CETESB disse que a área vai receber tratamento de descontaminação até que um sistema de drenagem seja completamente instalado. Estudante é baleada na nuca quando dirigia pela rodovia Presidente Dutra, perto de Guarulhos. O crime aconteceu ontem à noite. Isabela Pavani Cruz ia para a faculdade com uma amiga quando um carro com 3 homens bateu na traseira do veículo que ela dirigia. Ela parou e um dos criminosos atirou. A polícia investiga se foi uma tentativa de assalto. A jovem de 18 anos está na UTI do Hospital Nipo Brasileiro. No Espírito Santo, a Corregedoria da PM investiga o caso de um coronel que tentou furar uma blitz da Lei Seca. Veja o resumo das notícias nacionais. O caso aconteceu numa avenida movimentada de Vitória, no Espírito Santo. O motorista, que saía do estacionamento de uma boate, reluta em parar na blitz. Nas imagens gravadas pelos próprios PMs, o motorista aparece sem o cinto de segurança. Pergunta se o policial não o reconhece e, depois de manobrar o carro, diz que é um oficial. Você sabe que eu sou coronel da polícia, né? Eu não estou sabendo, não conheço o senhor, pela identificação do senhor. As imagens da câmera de segurança mostram o carro dando ré e indo embora. Foi divulgada a gravação da conversa de 2 policiais que estariam na blitz com o Centro Integrado Operacional de Defesa Social, 190. Na primeira ligação, o relato de que o coronel estaria embriagado. Ele pegou o carro e foi embora, chapadão, e não parou nem nada. E deixou até os amigos dele para trás. Num segundo telefonema, outro policial registra o fato, mas liga de novo para cancelar a ocorrência. Estou ligando agora para poder cancelar esse número,
número de ocorrência que eu gerei aí. Mas por qual motivo? É porque foi determinação do major aqui que não há necessidade de ser gerada essa ocorrência, entendeu? O major seria o comandante do batalhão de trânsito, Kleber Bongestad. A Corregedoria da Polícia Militar abriu um inquérito para apurar o caso. O vereador José Paulo de Oliveira Júnior, o russo do PTdoB de Piraí, no sul fluminense, foi indiciado por apologia ao crime. No último dia 8 de outubro, ele fez um pronunciamento atacando os mendigos. Proibia o voto de mendigos. Eu acho que foi uma atitude certíssima. O mendigo não tem que votar, o mendigo não faz nada na vida. Ele não tem que tomar atitude nenhuma. Aliás, eu acho que deveria ter até virar ração para peixe. O discurso causou revolta na cidade e a Polícia Civil abriu inquérito contra o vereador, que depois do alvoroço disse estar arrependido. O movimento Procure Saber, que não quer a divulgação de biografias não autorizadas, tem a público se explicar e flexibiliza o discurso. O grupo divulgou vídeo na internet no qual Erasmo Carlos, Gilberto Gil e Roberto Carlos leem mensagens justificando a posição deles. Nunca quisemos exercer qualquer censura. Ao contrário, o exercício do direito à intimidade é um fortalecimento do direito coletivo. No vídeo, os artistas admitem que assumiram posições radicais, defendem o direito à privacidade e mudam o tom ao dizer que não querem censura prévia e reconhecem o direito à informação. Confiamos que o Poder Judiciário há de encontrar uma maneira de conciliar o direito constitucional à privacidade com o direito também fundamental de informação. Levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar revela que aumentou o número de multas contra planos de saúde em 2013. De janeiro a agosto foram mais de 2.000 autuações, cujo valor chega a 243 milhões de reais, quase 5 vezes o registrado em 2009, quando a ANS criou a portabilidade dos planos. Mas só 20% delas foram pagas, segundo a agência, por causa dos recursos movidos na justiça pelas operadoras. Agora a gente sai um pouquinho, desse dia a dia para falar de um outro assunto que também interessa a muita gente. Pesquisas recentes mostram que a ciência cada vez mais admite o poder da fé na luta contra as doenças. Esse sempre foi um assunto muito debatido, e agora dezenas de estudos feitos nos Estados Unidos mostram os benefícios que a religião proporciona aos pacientes. Uma história incrível de superação que você vai ver agora. Eu superei a infância, cheguei na adolescência, casei, tive filhos, me realizei. A afirmação parece corriqueira, mas não quando vinda de Merula Stigall. Ela nasceu com talassemia, uma doença genética que impede a produção de glóbulos vermelhos. O tratamento inclui transfusões de sangue a cada 10 dias, rotina que Merula segue desde os 2 anos de idade. Já na infância, os médicos deram o prognóstico. Merula teria mais 5 anos de vida. Ela está com 47. Filhos? Segundo os especialistas, impossível. Ela teve 3. A explicação para a Merula contrariar todas as expectativas? Eu acho que foi fundamental essa conexão com a espiritualidade. A lição, Merula aprendeu com o pai, um homem religioso, católico ortodoxo. Hoje, por influência do marido, ela é espírita kardecista. É na religião que encontra as respostas. A causa talvez fosse um mau uso desses órgãos numa existência anterior. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. A frase é do físico alemão Albert Einstein. O poder da fé, capaz de ajudar o paciente a enfrentar os momentos mais difíceis da doença, chama a atenção de pesquisadores no mundo todo. As principais faculdades de medicina nos Estados Unidos têm áreas exclusivas dedicadas ao assunto. As pesquisas derrubam uma antiga crença de que ciência cuida do corpo e religião do espírito. Ao que tudo indica, elas caminham lado a lado. Uma análise de 42 estudos norte-americanos mostra os benefícios de quem frequenta cultos religiosos. Aumenta em 29% as chances de viver mais. 40% menos casos de hipertensão. 52% dos pacientes hospitalizados acreditam que religião contribui com a saúde. E 90% buscam conforto na fé. Quando a pergunta é sobre felicidade, 43% das pessoas que têm religião se declaram mais felizes. O número ficou em 26% entre os ateus. Os pacientes que detêm uma prática religiosa espiritual lidam melhor com o estresse.
eles convivem melhor com essas dificuldades que a vida traz. Nesse sentido, provavelmente, eles vão ter uma recuperação mais fácil, eles vão otimizar os processos biológicos. O Dr. Paulo de Tarso Lima estuda a medicina integrativa, uma prática que surgiu nos Estados Unidos na década de 1970. Baseado nela, ele afirma aos seus pacientes no Hospital Albert Einstein: o poder da cura está também nas mãos do paciente. Identificando qual é a crença do paciente, eu posso, como médico, legitimar a associação dessas práticas, dessas instâncias de fé e espiritualidade conjuntamente com o tratamento e com a convivência da doença. A fé cura? A fé cura no sentido de trazer essa possibilidade de ter bem-estar, de ter saúde, mesmo com a convivência da doença, mesmo com a proximidade da morte, por exemplo. A fé ajuda a gente a superar sempre. Amanhã aqui no Jornal da Cultura, primeira edição, você vai ver mais uma reportagem sobre o poder da fé na luta contra doenças. E nós vamos agora para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Nadiara, boa tarde para você. Até quando esse friozinho fora de época? Boa tarde. Entre hoje e amanhã ainda continua essa sensação de frio, temperaturas mais amenas aqui em São Paulo. A partir da sexta-feira a temperatura sobe um pouco mais e principalmente no final de semana aí sim o sol brilha mais forte e a temperatura deve subir rapidamente tanto no sábado como no domingo. Por enquanto o tempo está bastante nublado por causa dos ventos úmidos que sopram do oceano e trazem muita nebulosidade para a faixa leste de São Paulo e também para o Rio de Janeiro. No interior do Brasil e na região norte, as nuvens carregadas são ocasionadas pelo calor e alta umidade da Amazônia. Inclusive, estão sendo registrados vários temporais aqui sobre o interior de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, justamente devido ao tempo abafado e alta umidade presente no ar. Na região sul e grande parte do Nordeste, o tempo está um pouco mais aberto. Hoje ainda chove na maior parte das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, com risco de temporais, especialmente entre Mato Grosso do Sul e o estado do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a chuva deve ser bem fraca na forma de garoas entre a tarde e noite. Na região sul, chove entre o oeste gaúcho e o oeste paranaense. No interior e faixa leste da região, assim também como em grande parte aqui do interior do Nordeste, a previsão é de sol ao longo da tarde e temperaturas elevadas na maior parte do país. A temperatura chega a 36 graus em Cuiabá, até 38 graus em Teresina e ainda permanece um pouquinho mais baixa aqui no Sudeste, especialmente na faixa leste, por causa justamente da grande quantidade de nuvens. Hoje a máxima não deve passar dos 21 graus aqui na capital paulista. Para os próximos dias, previsão de chuva na maior parte do Brasil. A chuva deve começar a perder um pouco de intensidade sobre a metade norte e a partir da sexta-feira volta a chover de forma intensa na região sul. Tem previsão de muita chuva ao longo do final de semana, especialmente na faixa oeste, entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, onde os volumes variam de 70 até 100 milímetros. Aldo, Gabi? Aposentadoria proporcional, segunda pensão, tempo de contribuição, esse e outros assuntos você acompanha daqui a pouquinho no Pronto Atendimento. A advogada Tônia Galetti responde suas dúvidas sobre aposentadoria. Mande suas perguntas para o portal de conteúdo da TV Cultura, você já sabe o endereço, né? cmais.com.br/JC Primeira Edição, tudo junto, /participe ou facebook.com/Pronto Atendimento. E veja a seguir, cai a aprovação à pena de morte nos Estados Unidos, apesar de ainda contar com o apoio da maioria da população. E mais. Clarim, maior grupo de mídia argentino, terá que se desfazer de emissoras de rádio e TV após a aprovação da lei de meios. Integral é a melhor opção. Troque pães e massas brancas por integrais. As fibras ajudam no trânsito intestinal e dão sensação de saciedade.